alguns metros do solo. E tudo isso em absoluto silêncio. Mas como isso seria possível? Muitos especialistas acreditam que a resposta seria a propulsão antigravitacional. E essa tecnologia seria capaz de controlar uma das forças mais poderosas do universo. E muitos acreditam que essa capacidade não seria mais exclusiva dos extraterrestres. Será que agora nós também possuímos essa tecnologia antigravitacional? E se for o caso, como isso pode acontecer? E quais as implicações para a raça humana? De tratados secretos com alienígenas aos laboratórios ocultos da Área 51, junte-se a nós para descobrir os mistérios da propulsão antigravitacional. Em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Uma coisa é ver um OVNI no céu. Mas muitas testemunhas que tiveram contato próximo com tal objeto relatam uma presença física poderosa que desafia o entendimento. Arquivo confidencial. O incidente na floresta de Rendlesham. Suffolk, Inglaterra, 27 de dezembro de 1980. Soldados americanos em serviço nas bases aéreas britânicas de Bentwaters e Woodbridge veem luzes estranhas vindas da floresta de Rendlesham. Mas assim que os soldados se aproximam da luz, ela sobe e se afasta silenciosamente, embrenhando-se mais na floresta. Os soldados a seguem, mas cada vez que eles chegam perto, a luz se afasta. Quando finalmente eles se aproximam o suficiente para observar o objeto em detalhes, o que vem é um OVNI de forma triangular, com marcas estranhas no exterior, com uma semelhança intrigante com hieróglifos egípcios. O comandante da base, Charles Halt, não acredita no fato, até que 2 dias depois, as luzes misteriosas retornam. Dessa vez, ele decide averiguar com os próprios olhos. O coronel Holt tinha o costume de levar consigo um gravador portátil, no qual ele tinha o hábito diário de gravar as suas observações e também pensamentos. O que se segue é uma gravação de áudio de Halt quando ele se aproxima da nave. Hey, I see it too. It's coming this way. It looks like an eye winking at you. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. Momentos depois, o OVNI desaparece no céu noturno em grande velocidade. O objeto de Rendlesham é apenas um entre centenas de OVNIs avistados, com uma capacidade de voo muito além das nossas aeronaves convencionais. Eles podem planar próximos ao solo e, num piscar de olhos, alcançam uma alta velocidade sem aceleração. E tudo em silêncio. Que tipo de tecnologia eles poderiam usar? Alguns especialistas acreditam ter a resposta. Eles estão desafiando a gravidade. Eles não voam. Eles estão... Acho que o que acontece é que eles se posicionam sem usar a gravidade. E os discos voadores não são grandes. Alguns deles têm de 6 a 9 metros, uns 18 de comprimento. Então eles conseguem gerar uma enorme quantidade de energia para a massa que eles têm. Como eles fazem isso? A gravidade é uma força que faz com que a matéria seja atraída a outra. Uma maçã ao chão, o planeta ao Sol. Mas acredita-se que a tecnologia antigravitacional liberaria um objeto dessa atração, permitindo que ele se mova livremente pelo tempo e espaço. Solucionar o mistério da propulsão antigravitacional liberaria uma fonte de poder inimaginável. Arquivo confidencial. O incidente no trem de Paintsville. Paintsville, Kentucky, 14 de janeiro de 2002. Um trem de carga de carvão faz sua jornada matinal rotineira da cidade de Russell para Shelbyana. Repentinamente, os 2 condutores do trem percebem que os ponteiros do painel de controle estão girando descontroladamente.
um homem percebe que o seu relógio parou misteriosamente. E isso não é tudo. O trem perde toda a potência e se move apenas pela força da inércia. Mas ao fazer uma curva, eles veem um grupo de pelo menos 3 OVNIs planando silenciosamente à sua frente. Sem condições de parar, a locomotiva descontrolada colide com um dos objetos com enorme força. Mas em vez de ser pulverizado, o OVNI arranca grandes pedaços de metal do trem para logo depois desaparecer no céu junto com as outras espaçonaves. Muitos acreditam que o motor do trem, bem como seus controles, devem ter ficado à mercê de um campo eletromagnético gerado pela força antigravitacional dos OVNIs. Será esse o segredo? Seriam os extraterrestres capazes de transformar energia eletromagnética em propulsão antigravitacional? Mas se esses objetos são alienígenas, como podemos explicar as marcas similares a hieróglifos no objeto de Rendlesham? Alguns especialistas têm uma resposta surpreendente. Nós temos pelo menos um e provavelmente vários veículos de fontes extraterrestres. Várias evidências sugerem que os OVNIs são movidos por uma tecnologia antigravitacional avançada. Mas acredita-se que essa tecnologia já pode ser conhecida pelos humanos em decorrência de diversos estudos e observação de naves alienígenas. Mas como teríamos adquirido esse material? A resposta pode ser encontrada nos primórdios da Idade Moderna dos OVNIs. Roswell, Novo México, 2 de julho de 1947. Residentes de uma pequena cidade de fronteira avistam atônitos um estranho objeto em forma de disco caindo numa velocidade assustadora. Ele desaparece atrás das árvores a noroeste da cidade, provavelmente no deserto. Algumas testemunhas se encaminham para o local do acidente para investigar, mas todos os acessos estão impedidos por veículos militares. Uma operação de resgate parece estar em andamento, diferentemente de qualquer coisa jamais vista. Ela é conduzida sob extremo segredo e as testemunhas são silenciadas sob ameaça de reprimendas violentas. No dia seguinte, os militares anunciam o resgate de um disco voador. Apenas para desmentir a história um dia depois. Os relatos oficiais são de que os escombros não passam de um balão meteorológico, mas alguns funcionários governamentais contam uma história diferente. Conta-se que os escombros do disco voador de Roswell teriam sido levados para a base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, juntamente com algo ainda mais surpreendente: um único sobrevivente da tripulação. Um membro de uma raça que os ufólogos viriam a chamar de Grey. Há rumores ainda mais inusitados de que o Grey sobrevivente teria concordado em ajudar os militares dos Estados Unidos a incorporar tecnologia alienígena dos restos de Roswell em seus novos projetos aeroespaciais. Esse ato inesperado de boa vontade levaria depois a um pacto sem precedentes entre os Estados Unidos e seus visitantes extraterrestres, no que seria chamado de Tratado de Grenada. Muitos especialistas consideram que um documento supostamente vazado, intitulado SOMI-01, seria uma das consequências desse encontro. O documento diz: qualquer encontro com entidades de origem extraterrestre será considerado uma questão de segurança nacional e, portanto, classificado como ultra-secreto. O Tratado de Grenada seria o que muitos especialistas consideram um pacto com o diabo. Houve uma reunião com o presidente Eisenhower na base da Força Aérea de Holloman, em 1957, em que ele se encontrou com os Greys, aqueles com olhos grandes e pele clara. E o que se sabe foi que houve uma troca. Nós receberíamos uma parte da sua tecnologia e eles poderiam abduzir humanos. Isso seria possível? Será que um presidente desesperado teria oferecido seu próprio povo para ser abduzido em experimentos em troca de tecnologia avançada? Arquivo Confidencial. Área 51.
Ela está localizada numa faixa remota de deserto a cerca de 120 quilômetros ao norte de Las Vegas. Ela não possui nenhum sinal ou nome oficial e até recentemente o governo dos Estados Unidos se recusava a reconhecer a sua existência. Veículos civis patrulham o perímetro. Qualquer um que se atreva a atravessá-la é alvejado na hora. Qualquer um que ouse violar o seu espaço aéreo terá a aeronave derrubada. É a Área 51. De acordo com os especialistas, esse seria o local dos mais avançados projetos aeroespaciais. Também acredita-se que esse deva ter sido o destino final dos destroços de Roswell, assim como de todos os discos voadores recuperados desde então. Adeptos de teoria de conspiração acreditam que nesse lugar, longe dos olhos do público, há cientistas estudando a tecnologia alienígena a fim de aplicá-la numa nova geração de aeronaves militares. Mas até que ponto essa tecnologia pode ter evoluído? Os cientistas da Área 51 teriam resolvido o segredo da propulsão antigravitacional? Ben Rich foi diretor da Lockheed Martin de 1975 a 1991. Pouco antes da sua morte, em 1995, Rich confirmou que engenheiros aeroespaciais americanos estariam trabalhando há tempos com o que ele chamou de tecnologia alienígena de segunda mão. Ele é famoso por uma declaração. Tudo que você vir por aí, voando pelo céu, cruzando o deserto, nós estamos 50 anos à frente. Seriam essas alegações verdadeiras? Será que os Estados Unidos estariam em posse de aeronaves avançadas além da imaginação? E eles teriam conseguido desenvolver a propulsão antigravitacional? Há várias evidências de que os militares dos Estados Unidos teriam produzido propulsão antigravitacional através da tecnologia recuperada de aeronaves alienígenas acidentadas. Mas até que ponto eles chegariam para esconder a sua existência? Anchorage, Alaska, 17 de novembro de 1986. O avião de carga do voo 1628 da Japan Airlines está na rota de Paris a Narita, no Japão. O comandante do voo é o capitão Kenjo Terauchi, um ex-piloto de guerra com décadas de experiência. É uma viagem de rotina, até que de repente 2 OVNIs aparecem do nada diretamente no caminho da aeronave. O capitão e a tripulação veem os 2 OVNIs se juntarem a uma nave-mãe muito maior antes de ela desaparecer na noite. Posteriormente, Terauchi relata os detalhes do encontro extraordinário. Ele descreve o OVNI voando como se não existisse gravidade, acelerando e desacelerando de uma forma a desafiar todas as leis de voo. E conclui da seguinte maneira: o objeto parecia ter, de alguma forma, vencido a gravidade. Uma semana depois, John Callahan, o chefe de divisão da Administração Federal de Aviação na época, participa de uma reunião com o FBI, a CIA e uma equipe científica nomeada pelo próprio presidente para estudar o incidente. Mas, para a surpresa de Callahan, ele descobre que o chamado é para interromper a investigação. When they get done, the CIA guy standing next to me says to the people, "This event never happened. We were never here. We're confiscating all this data, and you're all sworn to secrecy." O que Kenjo Terauchi e a tripulação do voo 1628 da Japan Airlines teria visto no céu do Alasca? Teria sido um OVNI? Ou será que se tratava de uma aeronave feita pelo homem com propulsão antigravitacional? E até onde as autoridades poderiam chegar para impedir que essa tecnologia caia em outras mãos? De acordo com muitos especialistas e relatos de testemunhas oculares, há uma força de elite pronta para ser acionada sempre que necessário. Arquivo confidencial. Os Homens de Preto. Needles, Califórnia, março de 2008. Os residentes da cidade avistam surpresos um objeto azul brilhante cair no deserto perto do rio Colorado. Entre as testemunhas está um ex-chefe de segurança do Aeroporto Internacional de Los Angeles.
Pouco depois do impacto, ele observa uma equipe de resgate voando em direção ao local da queda, diferentemente de qualquer coisa já vista. Em vez das unidades de ambulância aérea habituais, um grupo de helicópteros negros sobrevoa a região. E eles se afastam, levando um enorme objeto brilhante suspenso por um guincho. Ele entra em contato com o dono da estação de rádio de Needles para relatar o que tinha acabado de ver, mas o colega tinha notícias ainda mais curiosas. Nos minutos que se seguiram à queda, ele teria visto um comboio de peruas e carros escuros com placas governamentais se dirigindo ao local. Muitos agora acreditam que eles seriam os lendários Homens de Preto, agentes secretos governamentais que apareceriam após qualquer encontro alienígena a fim de retirar as evidências e calar as testemunhas. Se eles são do governo, é provável que sejam de uma seção ultra-secreta, responsável por acobertar evidências de OVNIs. Mas Pope tem outra teoria, uma ainda mais extraordinária do que a de uma organização ultra-secreta. Será que eles seriam uma espécie de força policial alienígena, guardiões extraterrestres dos segredos dos OVNIs? Seriam os Homens de Preto alienígenas disfarçados de humanos? E se for o caso, seria a sua presença sinal de uma nova espécie de guerra fria entre extraterrestres e humanos? E será que o desenvolvimento de uma frota antigravitacional norte-americana poderia ser a prova de que essa guerra fria teria esquentado? Há várias evidências de que o governo teria desenvolvido secretamente uma tecnologia de propulsão antigravitacional. Mas alguns especialistas acreditam que os nossos visitantes extraterrestres agora haveriam como uma ameaça e teriam começado a intervir numa tentativa de impedir que mais tecnologia caia em mãos humanas. Mas não será tarde demais. Nós teríamos passado de um ponto sem volta e haverá um conflito interplanetário por essa tecnologia inevitável? E qual será o resultado final? O ufólogo Steve Bassett tem uma teoria aterradora. Os extraterrestres têm tecnologia capaz de acabar com a raça humana quando bem entenderem. O objeto de Pantsville foi capaz de receber o golpe de um trem desgovernado sem sofrer um arranhão sequer. Se os extraterrestres forem capazes de usar esse poder antigravitacional na forma de uma arma, eles conseguiriam levantar enormes objetos e lançá-los como projéteis. No caso de um ataque em larga escala, cidades inteiras poderiam ser pulverizadas por frotas de OVNIs munidas de armas antigravitacionais.